Então, bem-vindas todas as pessoas novamente a esse nosso percurso em relação à apometria e em relação à apometria horizontal. Estamos aqui aprendendo tanto sobre a apometria quanto a essa forma de apometria que a gente chama de apometria horizontal. Então, a gente falou na última aula sobre a história da saúde mental, né? Um pouco da história, a gente esboçou um pouco da história da saúde mental e a gente queria continuar agora com essa história mais próxima agora, nos últimos séculos. Começando ali por Freud, né? A gente está falando ali metade do século XIX, né? Alguém que ele como médico neurologista, começa a perceber que apenas esse lado físico, não responderia aquelas questões mais intrínsecas da pessoa, aquelas questões mais emocionais da pessoa, não poderiam ser apenas questões físicas. Essa é a grande hipótese do Freud, que ele desenvolve na psicanálise e cria uma abordagem muito interessante e uma revolução nessa ideia de saúde mental, né, da saúde emocional das pessoas, porque pela primeira vez começava a se falar que a coisa não era apenas física, poderia ser, mas não era apenas isso, e talvez fosse o lado menos importante, que o lado mais importante de se cuidar seriam as coisas que são invisíveis, que são emocionais, que a emoção e que o lado mental seria muito mais influenciado por coisas invisíveis, que ele chama de inconsciente. A gente chama de outras coisas, a gente na apometria chamaria isso de desarmonias passadas, coleções, um repertório espiritual que a gente reconhece em cada indivíduo, né? Então, ele chama isso de inconsciente e começa a cuidar, né? Ter um método de abordagem para cuidar desse lado invisível, desse lado que não poderia ser cuidado por uma psiquiatria normal, ou que a psiquiatria não conseguiria dar conta completamente deste lado invisível. Então, ele vira, como médico que era, ele começa a se dedicar a esse lado mais abstrato que constitui o ser humano. E de um jeito, é a primeira vez que se começa a falar sobre elaboração, né? A gente começa a elaborar quem somos, né? O Freud não está interessado em que você descubra algo que ele pense sobre você, né? O Freud está interessado em que você descubra algo que você elabore, né? Através da psicanálise, você começa a elaborar quem você é, o que se esconde no seu inconsciente, quais são os seus desejos, quais são suas pulsões, quais são suas atrações na vida que vão te levar para um caminho ou para o outro, né? Isso é muito importante, é o objeto de estudo e de prática da psicanálise. Não só ele, né, que tenta fazer esse acesso ao inconsciente, não só ele, como muitos outros contemporâneos dele, também começaram a desenvolver esse interesse pelo lado mais abstrato, mais oculto, e não por isso menos real da nossa existência. Muitos começaram a criar uma ideia, muitos outros começaram a ir para um lado de que o mundo, de que o ambiente nos comandaria, nos criaria reflexos condicionados, que criariam condicionamentos na gente para a gente se comportar de uma certa forma. Freud também tinha um pouco dessa ideia quando ele falava do quanto a cultura ou a civilização costumava causar alguns dispositivos de repressão e de valorização que iam moldando a pessoa que a gente ficaria na sociedade, que a gente seria na sociedade. Isso está envolvido na ideia da psicanálise também,
porque faz sentido, né? A gente não é a mesma pessoa em todos os ambientes, com todas as pessoas. A gente vai se modulando conforme o ambiente, modulando conforme quem está ao nosso lado. Mas essa vertente da psicologia, que agora a gente já chamaria ela como uma ciência mesmo, a psicologia, que vai tentar dar conta e vai tentar provar que as pessoas, por experimentos, que as pessoas são muito condicionadas, muito mais do que o próprio Freud admitiria na teoria dele. Então, a esse tipo de psicologia se chamou de comportamentalismo, né? A psicologia comportamentalista ou behaviorista, que também vem do nome em inglês behavior, que é comportamento, né? Que vai muito nessa ideia do estímulo-resposta, né? Que a gente recebe um estímulo e a gente responde de alguma forma. E aí a gente cria os tais dos condicionamentos. Eles estudam muito este lado e tanto que eles acabam desumanizando a gente. De uma certa forma, existiria uma desumanização nessa forma científica de ver o homem, como se a gente fosse um ratinho de laboratório. Eles usam muitos ratinhos de laboratório no behaviorismo para entender essa ideia do reflexo, do condicionamento. Não que ele não exista, sim, a gente pode acabar tendo reflexos condicionados dentro de nós, mas a gente não é apenas isso, não é? E daí, porque a gente não é apenas isso, nasceu um movimento, veio nascendo um movimento em paralelo a esse behaviorismo, veio nascendo a terceira onda da psicologia, que é chamada assim, que é a abordagem humanista, né? A psicologia humanista. A- Ela nasce formalmente ali nos anos 60, não à toa, né? A contracultura. Qual era? Eu gosto muito de falar do contexto, né? Vocês já perceberam? O contexto. Qual é o contexto das ideias que levam ao humanismo? É um contexto de contracultura, né? Um contexto de revolta àquilo que já estava estabelecido, é um contexto de revisão, mais que uma revolta, uma revisão para ver se realmente aquilo que estava estabelecido e consagrado era assim mesmo, né? Os grandes psicólogos humanistas, os mais renomados, Maslow, Rogers, Adler, o próprio Adler, que foi um contemporâneo e amigo, colega de Freud, todos eles, Rollo May, são todos nomes que estão dentro de um manifesto humanista no início dos anos 60, mas eles manifestaram isso nos anos 60. Mas claro que eles não nasceram, essas ideias não nasceram ali, né? Elas nasceram décadas antes. Elas nasceram lá no início da formação de cada um deles, na prática de cada um deles, né? Que queria dizer o quê, né? Eles estavam talvez eles sejam a terceira onda, porque eles, na realidade, são uma síntese, né, do que Freud dizia, do que os behavioristas diziam. Eles não negam que isso exista, que o inconsciente possa existir, ou que a, a, os condicionamentos possam existir, mas eles estão não negando, mas eles estão com foco em outra área, eles estão com foco na consciência. Eles estão com foco naquilo que a gente é capaz de perceber por nós mesmos, naquilo que que seria uma descoberta do indivíduo, da pessoa, dela mesma, do que ela é capaz de trazer à consciência e organizar na consciência dela. Não à toa, filosoficamente também, se a gente pensar, esse é um momento em que a humanidade tinha acabado de viver pela experiência do Gandhi, né? E o Gandhi dizia coisas muito interessantes humanisticamente falando. Ele falava: seja você a mudança que você quer ver no mundo, não é? Esse não é um pensamento egoísta, esse é um pensamento de reconhecer humildemente que você não transforma o mundo se você não começar por você mesmo, não é? E isso significaria um autoconhecimento.
mais do que tudo. E é nisso que os humanistas estão focando. Eles estão focando nessa ideia do autoconhecimento, de promover esse autoconhecimento de uma forma não diretiva. E aí a gente chega na chave, que vira a chave da psicologia humanista para as outras formas de terapia mental, emocional. Existe um certo determinismo na hora em que você define o ser humano, se não por questões materiais, físicas, biológicas, mas você começa a dizer dos complexos. E Freud é um grande estudioso e um grande organizador dos complexos, das pulsões. Ele teoriza essas questões e nessa teoria ele de uma certa forma ele nos reduziria aos olhos dos humanistas, ele nos reduz a determinados comportamentos que não dependem da gente, né? Então, o complexo de Electra, o complexo de Édipo não dependem da gente. Eles são intrínsecos a nós sermos seres humanos. Os humanistas estão mais ligados com a ideia de que cada ser é totalmente diferente, é específico, tem uma individualidade única, né? Então, vamos descobrir quem ele é, quem este ser é. O que esta pessoa pode trazer ao próprio consciente. Isso é o lado humanista, né? Então ele vai tentar buscar isso de uma forma a orientar, a organizar. O tratamento humanista, mais do que dirigir, ele organiza as descobertas do cliente, e é assim que se chama mesmo, cliente, não paciente, porque é visto como uma pessoa que é ativa nesse processo. Ela mesma vai se descobrindo e o terapeuta vai acompanhando essa descoberta. Ele não vai dirigindo a pessoa para um certo tipo de comportamento. Então, agora vocês já têm um panorama bastante rascunhado, né? Mas bastante geral da saúde, da forma como a humanidade veio tratando a saúde mental, a saúde emocional das pessoas. E esse panorama é muito importante, né, para nosso percurso aqui da nossa conversa sobre o que é a apometria horizontal. Mas por quê? Por que que ele é tão importante assim? Por que que eu faço questão de começar essa nossa conversa, esse nosso percurso dessa forma? Para que a gente perceba, de alguma forma, vocês viram nisso tudo que eu relatei, que a saúde mental e espiritual e mesmo emocional, ela toda foi sempre colocada de uma forma fora da pessoa, como se a pessoa recebesse algum tipo de influência, como se a pessoa fosse resultado dessa influência, e não que ela tivesse autorresponsabilidade sobre suas escolhas. E isso não é o que a gente acredita muito pela própria psicologia humanista, nesse conceito da autorresponsabilidade, né? A gente pode se responsabilizar por aquilo que a gente conhece. Por isso que a gente tenta trazer à consciência aquilo que a gente é, né? Trazer à consciência. E daí elaborar formas de lidar com aquilo, se a gente quer transformar aquilo. Então, nossa, parece muito com reforma íntima. Tem tudo a ver. Mas é um lado psicológico de explicar isso, né? Dessa nosso desenvolvimento humano explicado pelo lado da psicologia. E essa ideia de que a gente não é apenas o resultado de uma influência, mas também a gente é resultado de nossas escolhas. Então, eu gosto muito dessas outras duas palavras que eu vou falar aqui para vocês, né? Aquilo que toda a psiquiatria, todo o behaviorismo, ele tenta fazer é uma forma exógena de explicar o ser humano e seu comportamento. Exógeno no sentido de exo, né? Do lado de fora.
E eu gosto, aí a gente gosta, né, na história da apometria horizontal, a gente gosta muito de ver tudo isso de uma forma endógena, né, de uma forma endo, de dentro, né, aquilo que vem de dentro para fora, dessa nossa autodescoberta, desse nosso autoconhecimento. Então, por isso esse trajeto da saúde mental, emocional das pessoas é muito importante a gente compreender para a gente estar na mesma página, também do que a apometria horizontal preconiza, um dos princípios dela, essa ideia de que a gente não cura ninguém, a gente orienta e acompanha a autocura. Se você quer mudar o mundo, seja você a primeira pessoa a ser mudada, né? É mais ou menos essa ideia. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like a ele, que você se inscreva no canal e que você ative o sininho para você não perder mais nenhuma aula, né? E ir seguindo essas aulas que vão sendo postadas, beleza? Então, até a próxima aula.